Então quer dizer que quando a gente observa os nossos mecanismos de defesa, a gente consegue direcionar a vida para onde a gente quer? Sim! Olá, gente! E aí, vamos para mais 10 minutos de autoconhecimento semanal comigo? Vamos lá! O nosso tema de hoje é mecanismos de defesa. Você conhece os seus? Bem, a gente estava falando já sobre os nossos desafios de vida. Quais são os desafios grandes, aqueles que nos paralisam diante da vida? E que volta e meia, quando a gente se dá conta, aquele desafio volta em outro cenário, com outros atores, mas a gente se sente sempre de um mesmo jeito. Bem, no último vídeo, confere aqui o link, eu comentei de 3 passos para a gente conseguir identificar esses desafios da nossa vida, o tema da nossa vida. Então, confere lá. Voltando, a gente tem esse desafio grande na nossa vida. Sempre quando a gente se depara com uma grande ameaça, alguma coisa que desestrutura a gente, uma coisa incrível acontece. Nossos mecanismos de defesa entram em ação. O que são então esses mecanismos de defesa, Marina? São conjuntos de comportamentos que a gente adota muito cedo na vida que basicamente atuam como um piloto automático na nossa vida. Ele retira a gente completamente do comando e fala assim: quem comanda aqui sou eu porque você está em perigo. Então, os nossos mecanismos de defesa, eles são como se fossem sistemas de sobrevivência ativados de maneira inconsciente, ou seja, a gente nem sabe o que está acontecendo, mas ele está atuando por nós na nossa vida. E, basicamente, esse piloto automático que funciona com esses vários mecanismos de defesa que a gente desenvolve, eles atuam na nossa vida desde que a gente é criança. Na verdade, eles são formados na nossa infância. Então, quando a gente é criança, a gente vai observando, a gente vai vivendo a vida e a gente vai, de maneira inconsciente, concluindo aquilo que defende a gente melhor nas situações de perigo e aquilo que não defende tanto a gente assim. E assim a gente vai adotando sempre um padrão de comportamento, um padrão de vários mecanismos de defesa que a gente utiliza na hora que a coisa acontece, quando a gente se sente muito ameaçado. E isso perdura para a vida toda se a gente não for consciente deles. Então, basicamente, existem 2 tipos de mecanismos de defesa. Se eu for falar bem a verdade, para cada ser humano vai existir um tipo diferente de mecanismo de defesa, mas aqui para ficar mais fácil para a gente falar sobre isso, eu vou classificar em 2 tipos básicos. Então, a gente vai ter o primeiro tipo de mecanismo de defesa, que vai ser quando aquele indivíduo se depara com uma ameaça, ele vai para cima, ele é expansivo, é extrovertido, ele ataca. Então, de várias maneiras, aquela pessoa ela vai se defender indo para cima. Então, esse é um dos tipos. E o outro tipo é o oposto. Então, o outro tipo básico de defesa que a gente vai ter é aquela pessoa que se retrai diante da ameaça. Então, ela vai ter a tendência de se esconder, de se introverter, de ficar mais calada, de não se expressar diante daquela ameaça. Então, existe uma infinidade de possibilidades entre esses 2 temas básicos de piloto automático, de mecanismo de defesa. Eu tô dando esses exemplos porque daí vocês aí, à medida que vocês vão escutando o que eu vou falando, vocês já vão se identificando, né? O que é mais do jeito que combina com você, como que você mais costuma fazer aí diante das suas ameaças. Então, basicamente assim, o nosso cérebro interpreta algum tipo de ameaça e a gente não define mais nada na nossa vida. Quem define a partir desse momento são esses mecanismos de defesa. Eles vão então atuar sem que você saiba muitas vezes o que você está fazendo. Então, se já aconteceu com você situações onde você de repente experimentou alguma ameaça e quando você passou por aquela situação, você olhou para trás e falou assim: meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu falei tudo aquilo? E se arrepende, entra, né, numa coisa até de culpa muitas vezes. O que aconteceu ali? O seu piloto automático entrou em ação sem que você quisesse que fosse daquela maneira. Ou, em outro exemplo, né? Então você estava diante de uma apresentação, por exemplo, no seu trabalho ou na faculdade,
E quando você percebeu o que aconteceu, você estava travado, você estava suando frio, você estava com muito medo, retraído, querendo se esconder, querendo ir para baixo da mesa. E quando você passou por aquela situação, você olha para trás e fala: Meu Deus, o que aconteceu comigo? Nem era assim tão grave aquela situação para eu agir daquela maneira. E assim que os nossos mecanismos de defesa eles atuam sobre a nossa vontade, porque eles brotam do nosso inconsciente, né? Então, na verdade, aí eu vou recheando esses exemplozinhos para que a gente consiga cada vez mais perceber o quanto essas ações nos assaltam diante de uma ameaça. É interessante também falar um pouquinho sobre a ameaça. Quando a gente pensa em algo que realmente dá uma sensação de perigo para nós, a gente pensa numa ação de perigo real aqui na vida, né? No mundo real, alguém tentando assaltar ou alguém desrespeitando você. E na verdade não necessariamente precisa ser dessa maneira. Às vezes uma ameaça dentro aqui da minha história mental, dentro só dos meus pensamentos já desencadeia uma série de processos, de mecanismos de defesa. Então às vezes você está lá tomando seu banho, bem tranquilo, e você lembra de uma situação ameaçadora. Para o cérebro, ele não quer saber se você está vivendo aquilo de verdade ou se você está vivendo aquilo só dentro da sua mente, da sua cabeça. Ele vai ativar os seus mecanismos de defesa. Então você vai começar aí a suar a mão, você vai começar com o seu coração realmente a responder a essa ameaça, não interessando se ela é real ou ela é real aqui dentro somente da sua mente. Se está acontecendo da gente se sentir ameaçado, o nosso piloto automático ele vai entrar em ação necessariamente. E é muito importante que a gente perceba qual que é o nosso mecanismo de defesa, como que a gente costuma se defender. Porque geralmente, como a gente não tem muita escolha, simplesmente o piloto automático ele entra e nos defende, a gente geralmente não se defende de uma maneira adequada. Às vezes a gente ofende as pessoas, ou às vezes a gente não se defende quando deveria, né? Então, para que a gente consiga saber melhor o que a gente quer fazer, para que a gente possa direcionar aquele conflito, aquela ameaça da maneira como eu desejo, para que eu possa ter um maior controle daquilo que eu desejo para a minha vida, eu preciso ter um autoconhecimento, preciso saber quais são os meus mecanismos de defesa. Então aqui, lembra que eu sempre coloco os nossos vários exemplos, né? E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês dos meus mecanismos de defesa. Então, nos outros vídeos, a gente já comentou um pouquinho que o meu desafio, o meu mestre, sempre foi o medo da exposição das minhas ideias, como inclusive estou fazendo aqui agora. E olha só que interessante, né? Porque sempre que eu tinha essas oportunidades na vida de me colocar, de me defender diante de alguma discussão, de alguma questão assim, qual que era o meu mecanismo automático de defesa? Me retrair. Então eu observava tudo, eu só ficava de uma atitude mais observadora, mais introvertida, para sacar o que estava acontecendo na situação, mas a ação de verdade ela não vinha. E eu precisei, de fato, conhecer esses meus mecanismos de defesa, perceber que eles se repetiam sempre sem que eu quisesse que fosse assim, para que eu conseguisse, então, mudar esse tipo de reação automática. Então, quer dizer que, quando a gente observa os nossos mecanismos de defesa, a gente consegue direcionar a vida para onde a gente quer? Sim! Essa é a resposta, essa é a notícia boa que eu trago para vocês. Também é legal só comentar aqui que a nossa sociedade geralmente ela tem o costume de separar as coisas em certo e errado. Então, geralmente, as pessoas que têm o costume de se autodefender atacando, elas são mais mal vistas socialmente. São as pessoas que usam a sua força e às vezes acabam oprimindo as outras. Então, geralmente, isso é meio mal visto socialmente. Essas pessoas são vistas mais como vilãs, sendo que, na verdade, observando agora com esse contexto que eu tô passando para vocês, essa é a maneira que ela aprendeu quando ela era ainda criança a se defender. Então, é legal também a gente, à medida que vai compreendendo como a gente funciona, a gente também vai conseguindo compreender melhor o outro.
A gente consegue ser mais empático com o outro. Assim como o oposto também é verdadeiro. Aquela pessoa que é mais retraidona, é mais tímida e às vezes a gente sente ela, a sociedade vê também essas pessoas mais como vitimizadas, né? Essa pessoa também aprendeu a se defender do mundo dessa maneira. Isso não quer dizer que é melhor ou que é pior. Isso quer dizer que essa pessoa definiu lá na sua infância que essa seria a melhor maneira de se defender e que ela tem responsabilidade sobre isso também para não passar desapercebida, para que ela possa conseguir se defender, é uma responsabilidade dela isso. Então, cada um do seu jeito deve autoconhecer esses processos para que consiga transformá-los e se defender de uma maneira muito melhor aí na vida. Muito bem, então esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que vocês já estejam concatenando as ideias aí dentro, porque perceber todas essas coisas sobre nós mesmos e sobre os outros vai tornando a nossa vida muito mais fácil. E quem em sã consciência não ia querer tornar a vida mais fácil? Com mais autoconsciência? Então é isso, gente. Deixa aí seu comentário, deixa sua curtida, compartilha com quem você lembrar, com quem você quiser, porque notícia boa a gente espalha mesmo, tá? Coisas boas a gente tem que multiplicar. Então, esse é o meu recado de hoje. Até a próxima! Mua!